Olá pessoal do canal de estimação, estou passando aqui hoje para conversarmos um pouquinho mais sobre nutrição, o que estamos fazendo de certo e errado. Eu acredito que vocês já devem saber o que vocês estão fazendo de errado, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais para tirar alguns mitos e desvendar algumas novidades que estão sendo abordadas no mundo da alimentação pet food. A primeira coisa que vocês precisam pensar é sobre a faixa etária dos animais de vocês. Porque um filhote não vai receber a mesma alimentação que um animal adulto e que por sua vez não vai ser a mesma ração ou dieta caseira prescrita para um animal idoso. Porque as formulações elas têm níveis energéticos diferenciados para as diferentes categorias e fases dos animais. Então, a primeira coisa que a gente precisa conseguir estabelecer é isso. Não existe a melhor dieta, se é a dieta caseira, se é a dieta natural com ossos, se é a dieta vegetariana, se é a dieta comercial à base de ração. O que existe é aquela melhor dieta para o seu animal. E é isso que você precisa estar atento na hora da escolha. Porque no mercado pet food a gente vai ter diferentes marcas de rações comerciais, diferentes tipos de ração úmida e agora também o que está sendo muito trabalhado na mídia, que seriam as dietas caseiras. De qualquer forma, quando você for fazer a escolha da dieta para o seu animal, é importante que você passe por um nutrólogo, que seria um médico veterinário especialista em nutrição animal. Por que é importante essa conversa com um especialista? Porque nós vamos estudar os diferentes componentes das dietas e escolher nesse componente aquele que melhor se adequa ao seu animal. Quer seja um cachorrinho, quer seja um gatinho, quer seja um cágado, um pássaro ou mesmo algum tipo de animal silvestre não convencional. Animal nutrido é animal alimentado? Não, né? A gente tem que pensar que um animal ele pode se alimentar de diversas fontes, de diversos nutrientes. Vou dar um exemplo muito comum do que acontece aqui no estado do Paraná, que é a polenta. Então as pessoas pegam a quirera, a canjica de milho, cozinham com água, muitas vezes até colocam sal, misturam e fazem um cozido disso. Nesse cozido colocam subprodutos de alimentos. Então a gordura que sobrou da carne, aquele osso que eles não querem mais, a casca de batata e as sobras alimentares da comida dos humanos. Mistura tudo isso e fornece para o animal. Isso é alimentação? Isso é nutrição? O animal está alimentado. Nós demos para ele uma quantia X de comida, então ele vai ter aquele sentido de saciedade. Mas as vitaminas necessárias? O nível energético adequado para ele? A raça em questão? O porte do animal? Isso foi observado? Não foi. Então, se a gente vai fazer uma dieta caseira, a gente precisa incluir nessa alimentação diversos componentes que vão fechar a categoria da pirâmide da exigência nutricional do nosso animal. Outras pessoas sempre falam, eu adotei um gatinho e ele chegou em casa e ainda não tinha ração, então eu esquentei um leitinho no micro-ondas. Isso está certo ou errado? O leite certo para o gato é o leite da gata. Quando a gente utiliza o leite de outra espécie, nesse caso dos bovinos, para um gatinho que nunca teve contato com aquele leite, com aquele açúcar, com aquelas imunoglobulinas, esse animal vai ter diarreia. Porque a flora intestinal dele, a gente tem até um gatinho aqui para a gente conseguir observar, a flora intestinal desse animal não está acostumado com esse produto. Então, mais uma vez, ele está alimentado, mas ele não está nutrido. Quando a gente fala em nutrição, então a gente conseguir esse equilíbrio, fornecer para os animais tudo aquilo que eles precisam. Primeira pergunta que vocês têm que fazer é: o meu animal é ativo ou o meu animal não é ativo? Dar uma volta no quarteirão porque você mora em um prédio para que o animal faça xixi não significa atividade. Animal ativo é aquele animal que corre, o animal que se exercita. Então, na sua casa também, o fato de você ter um quintal, um terreno onde o animal fique solto, não significa que ele seja ativo. Então, para ele gastar energia, ele precisa correr, ele precisa brincar. E isso tem que ser durante um tempo programado, 20, 30 minutos de exercício físico. Aí sim eu posso dizer que esse animal é um animal ativo. Então eu vou buscar um alimento, quer seja ele uma ração comercial, uma dieta caseira, que vá incrementar esse gasto energético que ele teve com brincadeira. A grande maioria dos nossos animais enquadra-se na faixa de animais não ativos,
Ou seja, esses animais dormem no sofá, dormem na cama do tutor, brinca com a bolinha, mas brincar com a bolinha é você jogar a bolinha para o animal, ele te traz 2 ou 3 vezes, já deita, põe a língua para fora e balança o rabo. Ali ele apenas se movimentou, foi um exercício mínimo. Então, se eu consigo saber se um animal é ativo ou não, eu já consigo pensar nas quilocalorias que eu vou ofertar para esse animal. Outra coisa que eu preciso ver é a idade. Os filhotes, eles devem receber ração para filhote até 6 meses de idade. Então, a partir do 5º mês, a gente vai começar a troca. A gente vai começar a fornecer para esse animal uma ração de adulto. Como que deve ser feita essa troca? Deve ser feita de forma gradativa. Então, eu vou misturar a ração nova na porcentagem de 75% da ração de filhote com 25% da ração de adulto por 2 dias. Depois, eu vou colocar metade da ração de filhote com metade da ração de adulto. Depois, 75% da ração de adulto para 25% da ração de filhote, até que ao longo desse mês eu já tenha adaptado toda a microflora intestinal desse animal para que ele receba a nova ração agora de adulto. A ração de filhote, ela tem leite na formulação, porque são animais que estão em crescimento ósseo, estão em pleno desenvolvimento e que precisam de energia. Eu não posso ofertar uma ração de filhote para um animal idoso. Vamos pensar ali num poodle com 18 anos, num beagle com 15, num lhasa apso com 14, porque eu não posso estar oferecendo altos níveis energéticos para um animal senil. Quem já teve filhotinho sabe que enquanto filhote eles correm, eles brincam, eles roem as coisas da casa, eles estão sempre buscando algo novo, come mosquitinho, brinca na grama. E nosso animal vovozinho, nosso animal senil? Ele fica só deitado, ele levanta para se alimentar, busca um local confortável, uma fresta de sol, e ali ele fica durante o dia. Então esse é um animal que precisa de uma ração específica, ou uma dieta caseira específica, mas que tenha uma quantidade energética menor. O que acontece se eu continuar oferecendo energia para um animal idoso? Ele vai começar a ficar obeso. Isso acontece muito com gatos, porque os gatos naturalmente, eles movimentam-se menos. Então eles olham para o pote de água e pensam, será que eu vou agora tomar água ou será que eu espero um pouquinho? Para a ração é a mesma coisa, ele pensa, levanto agora e como ou vou esperar um pouquinho? Então o gato, ele come um pouquinho várias vezes ao dia. Por isso nós temos que deixar no pote a quantidade diária à disposição. Não significa um pote cheio, porque se eu apenas encher o pote, eu vou estar induzindo esse meu animal para a obesidade, porque ele vai estar ingerindo diariamente mais do que ele precisa. O cão é o contrário, ele tem o hábito de comer tudo o que é ofertado. Então a indicação é que ele se alimente 2 vezes por dia. A gente precisa fazer o cálculo, a gente precisa ver a raça desse animal, o porte, a quantia de atividade, o peso que ele tem, para eu conseguir mensurar a quantia que ele vai comer por dia. O ideal é que a gente porcione essa dieta em 2 momentos e o animal receba, então, um pouco pela manhã e um pouco à tarde. Doutora Sueli, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, só posso ofertar ração para o meu animal 1 vez por dia. Ok, deixa à vontade no potinho, ele vai comer e ele vai se acostumar. Quando ele perceber que a dieta vai ficar à vontade, ele naturalmente vai comer menos ao longo do dia. Mas o importante é que fique ali à vontade, né? A porção diária que esse animal deve consumir. Mas Sueli, isso é nutrição ou é alimentação? Voltamos à pergunta inicial. Não sei se vocês sabem, mas eu coordeno o laboratório de nutrição animal do Hospital Veterinário da Unifil, que é uma universidade aqui da cidade de Londrina. Aqui nós fazemos pesquisas com diversas marcas de ração comercial, petiscos e também dietas caseiras. Então, o que nós fazemos aqui? A gente pega aquela formulação e vai verificar exatamente o que tem dentro daquela rotulagem. O nível de proteína, o nível de fibra, teor de gordura, se os níveis de matéria orgânica estão ok, se o nível de matéria mineral está ok. Nós fazemos isso aqui na nossa rotina. E para que as empresas nos pedem isso? Se vocês virarem os rótulos de ração, vocês vão ver que lá tem a formulação, então os ingredientes que foram utilizados na composição daquela ração, quer seja ela comercial, úmida ou caseira. Então vão estar os ingredientes ali e o quanto o animal deve consumir daquele produto. As rações já dizem 1 xícara, meia xícara, 300 gramas. E como é que eles sabem? Eles sabem porque são feitos testes com cães e gatos em vivo, para que a gente saiba o quanto desse alimento ele é
digerível. Ou seja, se o animal comeu 400 gramas, 200 gramas viraram fezes, significa que o animal aproveitou 200 gramas desse produto, correto? Então, essas pesquisas são feitas pelos laboratórios para que a gente possa atestar ao consumidor que as empresas são idôneas, que aquilo que está escrito no rótulo é realmente o que o produto tem. Agora, você deve estar se perguntando, mas Sueli, então por que a gente tem diferentes tipos de rações e por que a gente tem diferentes preços de ração? A resposta é simples. O preço vai estar diretamente relacionado com o tamanho da empresa e com os ingredientes utilizados. Vamos pensar no gato. O gato é carnívoro restritivo, então eles ainda têm no código genético a necessidade deles de ingerir proteína. Adianta eu colocar fibra em excesso na dieta de um felino? Primeiro que a palatabilidade vai ficar ruim e esse animal não vai querer consumir, ele vai cheirar e ele não vai fazer o bocado, ele não vai comer essa ração. Se tiver muitas fibras, as fibras vão apenas fazer o bolo fecal transitar com maior rapidez aqui no intestino e virar fezes. A mesma coisa para os cães. Os cães eles até toleram uma quantidade maior de fibra, eles não são carnívoros restritivos, eles precisam de proteína também nas formulações, mas o metabolismo intestinal deles já consegue metabolizar outros nutrientes. Mas a fibra tem sempre essa função de trabalhar com o bolo fecal, de produzir as fezes em qualidade e em quantidade. Então essas rações mais baratas, mais econômicas, elas têm esse preço porque na formulação elas têm um teor maior de fibra de baixa digestão. Então os animais até consomem, mas o proprietário vai relatar que no quintal ele junta muitas fezes por dia. Mesma coisa com relação ao cheiro, tanto para gatos que fazem na caixinha de areia, quanto para o cão que faz as suas fezes no terreno, no quintal. Alguns tutores comentam, nossa, mas as fezes cheiram muito mal, eu sei quando meu animal defecou lá da sala porque eu sinto o cheiro. Então hoje já existem rações que são adicionadas, acrescidas, aditivos a essa ração, justamente para melhorar a flora intestinal do animal e diminuir o odor desse produto. Isso tem um custo, então essa ração vai ser um pouco mais cara. Então por isso que a gente tem a diferença do preço daquela ração chamada econômica para uma no outro ponto que seria chamada super premium. Então a super premium ela vai ter um rigor maior na seleção dos nutrientes, para que esse animal venha consumir um produto de qualidade e que tenha digestão satisfatória. Significa que aquele valor que você investiu no alimento vai ser revertido diretamente na nutrição do animal e não em fezes. Vamos voltar no animal alimentado ou animal nutrido. Nós temos animais que vivem nas ruas que eles rasgam lixos para se alimentar ou para se nutrir. Nessa alimentação, nesse hábito, eles estão consumindo qualquer coisa que eles encontrem. Então, se eles encontrarem um resto de uma lasanha humana, por exemplo, naquela embalagem de papel, eles vão lamber e na fome eles vão pegar pedaços também do papel para saciar a fome. Mas logo na sequência eles vão defecar tudo isso. Então, se o animal ingeriu 100 gramas de alimento, 90 ele vai defecar, porque ele não absorveu, não houve digestão daquilo. Muitos perguntam sobre os animais terem o hábito de comer grama. Ele saiu passear e ele foi comer grama. Isso é um hábito que os animais têm justamente da ancestralidade deles, de ingerir um pouquinho de fibra para fazer esse trabalho estomacal e intestinal para a eliminação das fezes. Mas quem já viu o animal consumindo grama, vai ver que essas gramas passam intactas nas fezes, ou seja, não teve digestão. Então, por isso que a gente precisa se precaver, a gente precisa estudar. Por conta dos modismos, a gente compra aquilo que todo mundo compra, a gente consome aquilo que todos consomem. Mas precisamos ter alguns conhecimentos básicos de que nem tudo que é bom para o ser humano vai ser bom para o animal. O teor de sódio, por exemplo, o sal. Nós consumimos alimentos sempre com sal. Os animais não. Então, dietas prescritas para animais, elas não vão ter sal na composição. O sódio é um ingrediente não aceitável na formulação de dietas para animais, a não ser que seja prescrita por um médico veterinário e que tenha um fim por trás disso, que seria ingestão maior de água. Mas, para um animal normal, nós não temos a necessidade de oferta de sódio. Açúcar. Nós adoçamos os nossos líquidos. E eu conheço muito tutor que adoça leite de vaca para dar para gatos, para dar para os cães. Ou, alguns tutores me falam assim, eu alimento meu animal só com ração.
mas no café da manhã ele me pede um pedacinho de pão, doutora. Ou depois que eu almoço eu dou um pedacinho do bife, ou eu dou um pedacinho do frango. Vocês já pararam para perceber que geralmente o que se oferta para os animais são a pele do frango, que tem um índice de colesterol alto, que seria a cartilagem do frango, que seria a gordura da carne bovina, ou seja, é subproduto, o animal não precisa receber isso. Se você quer agradar o seu animal, a indústria pet food hoje ela já tem petiscos que tem a mesma finalidade, você pode ofertar esse petisco. Posso então, Suelen, ministrar petisco para o meu animal? Pode. Só que você precisa lembrar que quando você oferta petisco, ele não pode ultrapassar 10% da dieta total daquilo que você ofertou para o animal. Senão você vai acabar induzindo esse animal para a obesidade. Gatos obesos, a gente costuma ver uma preguinha de pele, eles ficam gordinhos aqui embaixo, né? Além de aumentar em tamanho. O cachorro, nessa linha dorsal aqui assim, a gente não consegue mais ver a parte do posterior dele, do quadril, a gente acaba perdendo a linha de controle óssea, porque o animal está ficando obeso e ele não abre a geladeira, ele não rouba a ração do saco, é um tutor que está oferecendo. Então, entre nutrir e alimentar, a gente precisa ter essas diferenças claras. Nutrir o animal é oferecer para ele um alimento de qualidade, que tenha nutrientes básicos que ele precisa, como ômega 3 e ômega 6 nas proporções adequadas, condroitina para animais de grande porte, para que a gente consiga trabalhar na cartilagem desses animais que estão em desenvolvimento, glucosamina, que vai auxiliar o funcionamento cardíaco desse animal e também interfere na pelagem, extrato de yucca, que vai diminuir o odor das fezes e vai ajudar na parte intestinal, na microflora. Então, os probióticos, eles são muito benéficos. A gente tem que utilizar produtos que tenham probióticos. Eles auxiliam as bactérias benéficas do intestino do animal a trabalhar, absorver mais desse nutriente que foi oferecido. Assim, nosso animal vai ter uma qualidade de vida maior, ele vai permanecer mais tempo conosco, vai permanecer saudável e você, que é o proprietário, vai gastar menos com a alimentação, contanto que você saiba diferenciar esses tipos de produtos que tem no mercado. Em caso de dúvidas, não esqueça de curtir essa nossa conversa de hoje, deixa seu like lá, em caso de dúvida, pode me perguntar, eu fico à disposição. Nós temos também um e-mail aqui do nosso laboratório de nutrição animal, que é nutricãoanimal@unifil.br. Pode me enviar suas dúvidas, vai ser o maior prazer com você estar falando um pouquinho mais sobre nutrição animal.